Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, sempre começo assim, o nosso podcast Preto no Branco, o Guizo, Veneno e Política, que na verdade não tem nada de bater guizo, como se fosse cobra cascavel, né, embora que nós estejamos aqui, e muito menos o veneno no sentido negativo. É mais, evidentemente, que falar sobre a política cascavelense que está fervilhando, esquentou já bastante nos últimos tempos aí, e agora começa daqui para frente, depois de fechada a janela para os vereadores trocarem de partido, com muito mais emoções. Quem é que vai para onde, quem que vai ficar com quem que vai apoiar quem para prefeito e tal. É uma situação bastante interessante, né? Muita discussão, muita participação. E eu acho que a sociedade só ganha com todo esse rebuliço, vamos dizer assim, que nós aqui estamos filtrando, acompanhando tudo de perto. Uma das novidades agora, que nós estamos aqui, inclusive, comentando já no nosso Preto no Branco, edição impressa que está circulando nas bancas e nas ruas, ano 5, que vem aí para se completar, por enquanto semanário, mas teremos novidades muito em breve. Uma situação na comunidade evangélica, que tem a sua representação também religiosa na Câmara de Vereadores. Até num período bem recente se falava assim, a bancada dos evangélicos na Câmara de Vereadores, mas que agora, fechando esse ciclo da política, uma próxima legislatura para iniciar, na certa nós teremos aí mudanças, novidades, e, enfim, e nomes novos para buscar os votos. E um desses nomes está conosco aqui hoje, é um dos convidados, agradeço sua presença, é o Zaqueu Luz, que é da área da comunicação, faz assessorias também justamente nessa questão política, e está aqui hoje também a nosso convite, acompanhado do pastor Samuel, que é um outro cobra, vamos dizer assim, já que estamos falando aqui em Guizo, nessa questão de acompanhar a política de Cascavel. E aí o pessoal pergunta, mas os evangélicos, como é que não é? Vão, não vão? Quem vai ser apoiado e tal? Então nós vamos agora já começar agradecendo a presença do Zaqueu, perguntando se é verdade que ele, Zaqueu, é a partir de agora um pré-candidato já oficial, dá para dizer assim, buscando uma vaga na Câmara de Vereadores. Está certa essa informação, Zaqueu? Obrigado pela sua presença. Miguel Dias, gostaria de cumprimentar, agradecer pelo convite que me foi feito, e você não deu nem tempo para mim pentear o cabelo. Você me ligou há uma hora atrás me convidando, e aqui estou, junto com o pastor Samuel. Estávamos tomando um café junto com o nosso companheiro Marcos Bolgatti, do Hotel Maestro, quando recebemos o convite. E é claro, nós estamos aí nesse jogo político, conhecemos o jogo, é um jogo de xadrez, não tenha dúvida disso. Quando fui convidado, nós sentamos em um grupo de consenso. O pastor Samuel, a princípio, seria um pré-candidato também. Nós tínhamos o nome também do Marcelo Silva, das lojas Manaim Calçado. Todos nós da mesma igreja de Assembleia de Deus, igreja evangélica aqui de Cascavel. Sentamos, discutimos, chegamos a um consenso, marcamos uma reunião agora no prazo de filiação partidária e acabamos definindo um nome para que concorresse a essa vaga, como pré-candidato agora e futuramente, depois das convenções partidárias, como candidato oficializado. Pastor Samuel nos fez uma surpresa no domingo, na igreja dele. Ele anunciou para a igreja que não seria pré-candidato porque optou pelo ministério. Diz que ouviu a voz de Deus, através de um pregador que falou com ele, através de uma canção, e também nas orações da madrugada, ele acabou então definindo pelo ministério. Uma coisa muito bonita, até parabenizo ele em público aqui, porque é um pastor consagrado, é um pastor que a gente tem a maior admiração, também milita na área política, já foi assessor. Sim, eu lembro. E hoje dele lá na o Samuel, ele então está no ministério, vai cuidar da sua igreja, das suas ovelhas, como sempre fez, e abençoado por Deus. Já vou perguntar para ele por que ele fez isso aí, sim, né? Sim, agora eu pergunto para você, por que você aceitou então essa... Porque é um pepino, viu? Vamos falar o português bem branco e bem franco. Não resta dúvida, disputar Miguel. Cargo político... E principalmente cargo de vereador. É a eleição mais difícil que existe. É mais fácil você ser candidato a deputado estadual, deputado federal, do que concorrer a vereador.
Porque você sabe, você está na área política já há muitos anos, foi assessor de prefeitura, foi assessor de comunicação, você milita nessa área e você sabe que o voto mais difícil é o voto da sua cidade. Você vai encontrar teu compadre, vai encontrar o vizinho, você vai encontrar as pessoas na rua, vai pedir o apoio. Sim. Né? E o que eles vão dizer? Mas eu tenho meu compadre que é candidato, eu tenho meu filho, eu tenho meu pai, eu tenho alguém da minha comunidade, da minha igreja. Então é o voto mais difícil que existe. Eu aceitei porque é nessa situação que o pastor acabou abrindo mão de ser pré-candidato, que ele seria o meu apoio. Aí restou o Marcelo Silva. Marcelo Silva, um jovem da Igreja Assembleia de Deus, líder dos jovens da igreja. Hoje lidera um grupo de mais de 2.500 jovens em Cascavel. O Marcelo também teve uma outra situação, que ele foi chamado para assumir uma igreja no Pioneiros Catarinense, é isso, né, pastor? Se não me falha a memória, deve assumir agora na próxima quarta-feira. E acabou por aceitar também, não fugiu do ministério também. Acabou por aceitar, vai assumir esse cargo, e então acabou sobrando para mim. Né? Então eles se reuniram comigo, conversaram e colocaram as situações aqui. Agora é com você a bola. Muito bem, daqui a pouco nós vamos prosseguir, você vai dizer dos seus predicados, das suas condições, o que faz você se apresentar à sociedade nesse momento pedindo apoio, depois quando chegar a hora pedindo voto também, lá quando virar candidato para valer. E claro que as pessoas vão dizer, mas quem que é Zaqueu? De onde que veio? Qual é o time que jogou, né? Enfim, e aí nós vamos querer saber, já antecipar aqui nessa nossa conversa. Pastor Samuel, o senhor está meio ruinzinho da garganta, mas ainda está falando. Sim. E aí pode nos dizer, por que abriu mão assim, de repente? Aquela história, o cavalo passa encilhado, a bola vem picando, seria a sua hora e tal. O senhor já concorreu antes, seria a primeira vez e tal. Obrigado pela sua presença aqui. Miguel Dias, meu amigo, eu quero aqui te cumprimentar e já agradecer pela oportunidade que você nos dá de estar representando esse grupo, que não é uma facção, mas é um grupo organizado, de estar aqui juntamente com o meu amigo Zaqueu Luz e você, participando desse podcast. Na verdade é o seguinte, Miguel, a vida é feita de oportunidades e de prioridades, né? Você tem várias oportunidades e você tem prioridades. A política cascavelense eu acompanho desde quando cheguei em Cascavel, em janeiro de 83, né? Quando o Jacis Canagata terminou o mandato dele, começou do Tolentino. Mas eu passei a me envolver mais no ano de 88, quando eu trabalhava com Algaci Portes, na farmácia Diego, ali na Pio 12, e saíram candidatos pela nossa igreja, Assembleia de Deus, o Misael Pereira de Almeida e o Enoque Selvo do Nascimento. Ambos empataram em voto, o Salazar prefeito e o Ostílio Lustosa vice. E a partir de então eu comecei a me apaixonar pela política, que a política nada mais é do que uma arte de você tornar possível o impossível dentro de uma conversa, de uma organização de sociedade. Eu achei isso super interessante, né? E acompanhando a política, você sabe, pela trajetória da nossa igreja, Assembleia de Deus, o pastor Pereira, o pai do Misael, vô do Júnior, conduziu mais ou menos essa questão de articulação. Misael foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara, aquela coisa toda. E eu estive com ele no ano de 2000, em 2000, quando o Edgar saiu candidato com Paranhos de vice, e ali foi um trabalho muito forte que nós fizemos, elegemos o Misael para o terceiro mandato, e a partir daí eu fiquei com ele até 2003, quando, a convite do pai dele, eu fui morar na igreja. Fiquei afastado da política um tempo, nós ficamos sem representante, em 2004 ele não se reelegeu, em 2008 não fizemos nenhum candidato. Quando eu falo nós, eu falo a comunidade da Assembleia de Deus, né? Ficamos sem representatividade. Em 2012 eu abri mão da minha candidatura, quando estava tudo certo, para apoiar o Rômulo Quintino, que grande representante da nossa igreja, o pastor Rômulo Quintino, que da primeira vez que saiu foi o terceiro mais votado, o primeiro do partido. E daí a coisa continuou na primeira reeleição dele, 3.000 e poucos votos, na última, né, mais 3.000 e poucos votos. Então é uma pessoa que tem uma representatividade dentro da área evangélica, isso não resta dúvida, na condição do legislativo, né, mesmo porque ele não concorreu ao executivo. Agora, diante dessa vacância, podemos dizer assim, da desistência do Rômulo a princípio, para vir como candidato a vereador, a reeleição, para o seu 4º mandato, surgiu
um sonho que não é prioridade minha, mas era um sonho, né, de colocar o meu nome, aí a apreciação da comunidade evangélica, em especial da Igreja Assembleia de Deus, onde eu sou pastor, né, antes pastor auxiliar e desde o dia 7 de agosto de 2021 pastor titular na comunidade ali no Cascavel Velho, na Igreja do Novo Mundo. A partir de então, houve-se conversas, né, e simpatizantes em volta do meu nome e tal, mas nós temos um grupo. E esse grupo, conversando, se unimos. O Marcos, o Hotel Maestro, Marcos Bongatti, evangelista, pastor Marcelo Silva, da Manaim Calçado, Zaqueu, que é uma pessoa que eu admiro muito, um menino batalhador, que está na política, tem acesso ao governador amigo, do governador amigo, de vários políticos do primeiro escalão do estado do Paraná, muito amigo de vários prefeitos do município, não só, principalmente aqui do oeste, sudoeste do Paraná. Então, um menino muito querido que trabalhou comigo, vocês sabem, lá na Câmara, estivemos juntos durante 4 anos, pode-se dizer que eu fiquei, de 2000, até dia 31 de dezembro de 2000, de 2020, eu estava na Câmara Municipal. E a partir daí, tivemos uma aproximação muito grande. Ele viu o meu comportamento na questão de conduzir as coisas políticas, os assuntos políticos. Você é uma pessoa que a gente sempre estava junto, almoçando, conversando, trocando ideia, falando de política, né? E eu sempre tive uma posição. Como eu falei, a vida é cheia de oportunidades, mas de prioridades. Como eu sou um homem cristão, evangélico, eu fui orar a Deus, conversei com a minha família e fui orar a Deus, esperando de Deus uma resposta, mesmo porque Deus tem uma prerrogativa que nós não temos, que é a onisciência. Então ele sabe a decisão que eu tomar hoje, que vai acontecer amanhã, ele sabe. E ele sempre tem a melhor decisão para nós. A partir daí eu fui orar, conversar com Deus, conversei com a liderança da igreja, né, os pastores, conversei com ele, faltava falar com o nosso novo pastor, que assumiu há 4 meses, o nosso querido presidente, o pastor Clemerson Silva. Tivemos uma conversa com ele no gabinete dele e pedi para ele orar para que ele desse uma autorização, assim, uma bênção para nós articularmos, já que havia possibilidade, dentre os 3 candidatos, a princípio, a prefeito, de nós conversarmos com ele, mesmo porque eu sou amigo deles, né? O Renato, a dona Odna foram meus professores do curso de noivo, lá em 1986, né? A minha esposa, no ano que eu casei. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. O Edgar era meu vizinho ali, quando eu fiquei 29 anos no Banco de Sangue Cascavel, né? Trabalhando no Banco de Sangue Cascavel, ali na Santa Catarina. O Edgar, vizinho nosso, sempre ia comprar pão na panificadora, a gente conversava de política, de alguns assuntos, né? E o Márcio Pacheco, que não tenho tanta proximidade assim com ele, como pessoa, mas tem um grande amigo nosso, que é um amigo comum nosso, que nós temos uma proximidade, que é o Miguel Portela, né, que está junto com o Márcio, e o Rômulo também, o Rômulo Quintino, que está se articulando. E a partir daí nós tivemos algumas conversas, né? E, por fim, eu, depois, como falou o Zaqueu, esse final de semana, tivemos um missionário, pastor lá de La Paloma, no Paraguai, ele e a esposa dele, irmã Cleonice, um trabalho que nós fizemos na nossa comunidade, trabalho na cruzada evangelística, e também um trabalho social junto às crianças do bairro Cascavel Velho, onde foi, diga-se de passagem, um sucesso, distribuído 700 caixas de chocolate lá para o trabalho daquela comunidade carente. Um evento que envolveu os jovens da Igreja Assembleia. Envolveu os jovens. Prosseguimento na realização desse sonho. Então, como eu já tinha falado anteriormente, não era uma prioridade, mas era um sonho, e eu optei em continuar apacentando o rebanho que Deus me confiou. Agora, isso não tira o meu desejo de continuar envolvido aí com a questão política de Cascavel, né?
porque é uma coisa que naturalmente a gente faz, e a gente que ama a política sadia, positiva, isso é importante, e você sabe disso. Né? Já na sequência, vamos desdobrar essa conversa. Eu e o Zaqueu e os amigos do outro lado ouvimos com atenção o que o pastor Samuel nos fala, né? E aqui, viu, Zaqueu, o pessoal diz assim, você lá naquele podcast e tal, tem que deixar os outros falar, não pode ficar se metendo no meio e tal, tem que deixar falar. E aí eu resolvi que a partir de agora eu vou deixar meus convidados falar, quando eu me controlar. Porque às vezes o convidado diz uma coisa que eu tenho que retrucar, porque eu acho que o povo do outro lado também está querendo saber. Sim. Mas como é que pode isso? Pastor falando o nome de tantos vereadores ligados e tal, e aí outros tantos nem comentou, por exemplo, o pastor Celso Dalmolin nem foi citado aqui, pastor também e tal. Foi vereador, teve que sair, nós sabemos a história, mas agora me disse que está querendo voltar também. Então, com base nisso, vai para o Zaqueu a pergunta, se o senhor querendo comentar, fique à vontade também. Significa que esses nomes tradicionais, vamos dizer assim, eles foram rifados, eles foram tirados fora, foram vetados, que agora a palavra veto está muito em voga aí, né? Um abraço para o Alessio Espínola aí, que dizem que foi vetado no Republicano, não sei, né? Tem que chamar ele aqui para esclarecer essa história. Vocês vetaram esses tradicionais representantes aí da comunidade evangélica da Câmara, o Misael Júnior, por exemplo, que está agora interinamente na ausência do Alessio durante o mês, ele disse que vai à reeleição de novo. Vai poder dizer que representa uma ala da igreja ou não? Ou agora a igreja fechou com o Zaqueu? Explica para nós. Miguel, você conhece da política, você sabe. Política ela é democrática, por isso que o nome é democrático. Ser candidato, ser pré-candidato é quem quer. Tem espaço para todo mundo. De maneira alguma nós viemos para vetar sonhos de qualquer pessoa. Eu acho que até é imaturo a gente dizer assim, eu vou sair porque eu quero vetar aquele candidato, aquele pré-candidato, enfim, que vai concorrer à Câmara de Vereadores ou seja, qualquer outro cargo eletivo. Porque eles também conquistaram o espaço dele e a gente tem que respeitar. Então, eu penso da seguinte forma, essas pessoas fizeram também um trabalho pela comunidade. Nós não podemos ser hipócritas em dizer que eles também não têm uma folha de serviço prestado. Agora, com relação à igreja, você falou a palavra apoio da igreja, eu acredito que a igreja em si, ela não vai te oferecer um apoio aberto, público, nem para mim e nem para o meu oponente. E nem exclusivo. E nem exclusivo. Nem o pastor vai fazer isso, porque eu acredito que o pastor, eu sou ovelha dele, estou lá na igreja dele, o pastor está, tem outros candidatos, porque não é só o meu nome e do meu oponente que vai estar em jogo. Nós temos mais nomes que também vão concorrer dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E uma coisa que eu sempre repudiei na vida pública, e sempre que eu apoiei, é aquela situação do cidadão usar o púlpito da igreja para fazer política, porque eu acho que lá é um local sagrado, um local de adoração. Eu não farei isso mesmo que eu seja convidado para usar o microfone da igreja, porque eu acho que aquilo foi comprado com o dinheiro dos membros, aquilo foi comprado com os dízimos, com aquilo que Deus consagrou para que fosse comprado. Não aquilo se é de usa, Deus. então. Aquilo não é de Deus. Usa. Não se deve usar. Não se deve usar. Eu não farei isso, de usar o púlpito. Agora, salvo alguma reunião de obreiros. Uma reunião onde está só os obreiros da igreja, as pessoas. Se eu for convidado para ir lá falar da minha pré-candidatura, por exemplo, se eu tiver essa oportunidade, que eu acredito que se um for convidado, os demais também terão que ter, né? Porque eu acho que é um processo democrático, senão não seria, claro. Não, já seria um apoio direto e aberto. Eu acredito que a igreja não fará isso, até mesmo porque o pastor Clemerson, pelo que eu conheço, pouco ele, algumas vezes que conversamos, o pastor é um pastor muito ético, pastor conhecedor, um advogado, um exímio advogado, conhecedor das causas, inclusive da política, já esteve na política também, conhece todos os caminhos que podem te levar a ter um cargo eletivo. Ele não faria isso. Eu não acredito que ele vai chegar e vai abraçar o Zaqueu e vai dizer assim, não, o Zaqueu é meu candidato e vou sair pedindo voto. Não foi para isso que ele foi chamado. Não foi para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado para o ministério. Eu vou lá, claro, vou me ajoelhar perante o meu pastor, porque ele é meu líder espiritual. Eu vou pedir para que ele faça a oração por mim, se a igreja quiser orar por mim, isso eu vou pedir, porque eu não posso sair sem a bênção da minha igreja. Agora, eu ser hipócrita ou chegar e dizer assim, não, eu quero o apoio irrestrito da minha igreja, eu sou o candidato da minha igreja,
Não, isso eu não Não posso é dizer. esse o caso, Não né? posso porque Só eu pra estaria deixar bem ferindo claro. a própria instituição igreja. E acho que está certo esse raciocínio, né, pastor Samuel? Porque, veja, muitos que professam a fé são os obreiros chamados aí, ou os frequentadores das reuniões e tal, das comunidades católicas, às vezes não tem uma vinculação pessoal e tal, e vai votar lá na Mariazinha, ou no Joãozinho, ou no Pedrinho, que não são da igreja também. Então, a igreja, e acho que a católica também não faz isso, nem poderia, daqui a pouco direcionar. E fala o seguinte, aqui, amigo, se você não quiser ser excomungado, se você não quiser ser recomendado ao Gamuião, você vota ali no fulano e vota no Beltrano. Não é assim que funciona, Samuel? Não, Miguel, não é assim mesmo, porque uma das conversas que nós tivemos com, eu estava junto com o pastor Clemerson, uma das coisas que eu admirei muito, a posição dele, mesmo porque faz pouco tempo que ele está em Cascavel, mas isso não tira a qualificação da experiência que ele tem na área política, né, no conhecimento. Ele veio de Campo Largos, né? Era de Ponta Grossa, estava em Campo Largo, veio para Cascavel. Foi uma fala dele que ele falou assim, pastor Samuel, eu não vim aqui frustrar sonho de ninguém. Quando eu estive conversando com ele, ele falou, você é o 7º que veio falar comigo, que tem pretensões de colocar o nome à disposição aí para ser apreciado, né? Como pré-candidato e futuramente a ser apreciado pelas urnas, né? Da nossa comunidade. Não vim aqui para frustrar sonho de ninguém. E a gente sabe que não é só o nome do Misael Júnior, não é só o nome do Zaqueu, o meu nome, o do Marcelo, que foi ventilado, tem outros aí que tem. E nós vivemos numa democracia. Agora, você é certo que tem aquela questão, o querer às vezes não é o poder. Às vezes a pessoa quer, nós tivemos outras experiências de pessoas que achavam que tinha condições de chegar, foram para as urnas, fizeram 280 votos. Um fiasco, vira um fiasco. Isso não é só na igreja, lá em acontece. todo lugar tem, Em em toda a comunidade. tem, A pessoa acha, avaria, tal, né? picado pelo veneno do achismo. Né? Não ouve, às vezes não escuta nem em casa, a família. Exatamente. Né? Exatamente. Não, porque eu sou um líder forçando. comunitário e tal, mas daí coloca o nome apreciação lá, não consegue se eleger líder nem da comunidade dele. Aí coloca o nome para disputar um cargo. É um processo, né? Que precisa ter. Ter. Um processo. Todo direito tem. Cara, mas a pessoa tem que ter essa consciência, Miguel, que há nomes que têm um apoio maior de liderança e tem que é mais fácil de chegar. Exatamente. Você concorda, Zé, que no frigir das coisas tem que ter assim aquela fala que a turma diz, tá tudo bonito, tudo certo, mas tem que combinar com o povo. Exatamente, tem que combinar com os russos, senão a coisa não funciona. Eu penso que é dessa forma. Você tá bem? A sua densidade é boa? Você já fez essa já fiz uma análise. Meditação? Fiz uma análise até porque eu não sou marinheiro de primeira viagem. Você sabe que daqui a pouco Deus ajuda e tal, orar é importante, mas viu? Você pode estar cercado de oradores, né? Adoradores, incentivadores, com a Bíblia, com um terço na mão, mas não é isso que vai fazer você se eleger. Certo, Miguel. Eu tenho essa consciência, até mesmo que eu estava dizendo e repito, eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu já fui coordenador de várias campanhas, inclusive campanhas de prefeitos, coordenei vários vereadores, coordenei mais de 50 vereadores. Não, eu vou citar para você. Eu fui coordenador da campanha do Vitório Heveres, no meu município. Nós ganhamos a eleição. Você é da onde, Zaqueu? Eu sou natural de Laranjeiras do Sul. Laranjeiras, aqui mas pertinho. eu nasci em Quedas do Iguaçu e fui registrado em Laranjeiras do Sul. Minha família era toda de lá. Né? Depois fui para Campos do Jordão, em São Paulo, onde mora todos os meus familiares, meus irmãos. E retornei para Quedas do Iguaçu, onde eu casei, né? Constituí a minha família, nasceram os meus filhos. E aí eu acabei... com 20 anos aí conhecendo a política. Eu já era um jovem na época e alguém viu que eu exercia alguma liderança e me convidaram. Veio para Cascavel quando? Cascavel está fazendo 10 anos. 10 anos. 10 anos estou aqui. Cascavel, eu estive na Câmara de Vereadores. Assessorando quem lá? Assessorando o vereador Misael. Estive lá. O Samuel também assessorou lá. Estive lá. Estive com o pastor Samuel, ele me convidou, eu não votei nele. Porque quando eu cheguei em Cascavel, eu não o conhecia. Um belo dia, ele me convidou para assumir a assessoria, conversando. Ele
deve ter visto alguma Quem coisa mais em que mim. você assessorou? Depois eu assessorei também o Rômulo Quintino por 4 meses, aí até foi uma situação meio turbulenta, uma indicação até de um deputado aí na época, mas por questões políticas acabei pedindo exoneração. Nos 2 casos eu pedi exoneração para sair. Uma eu pedi exoneração para coordenar a campanha de deputado, que foi aquela campanha lá de 2018. E no executivo, alguma experiência? No executivo eu tive uma participação em Quedas do Iguaçu, quando ganhamos a eleição. Eu fui nomeado diretor-presidente da Fundação Cultural, a Secretaria de Cultura no meu município. Inclusive eu fiquei lá durante um período, fui diretor da rádio, da FM de lá da cidade, onde o Celso Romanquive trabalhou. Celso passou por lá. O Celso Ir Veronese também esteve na minha rádio lá, eu fui diretor daquela rádio. Onde anda o Celso Ir Veronese, sabe não? O Celso Ir Veronese não tenho visto, não. Trabalhou na Colmeia. Tenho ele nas minhas redes sociais, de vez em quando ele faz algumas Cara, eu vou chamar o Celso Ir para bater um papo aqui. Mas um grande profissional. Foi vereador. Grande profissional, já foi esteve vereador. lá também, onde você quer chegar. Né? Exatamente. Inclusive, nessa passagem minha pelo poder público, junto com a prefeitura, a Câmara de Vereadores da minha cidade, você pode constatar isso lá, que está nos anais da história, eu fui homenageado pelos bons serviços prestados à Fundação Cultural. Fizeram uma sessão quando a rádio completou 15 anos e fizeram uma homenagem para mim. Eu tenho esse quadro até hoje. Lá na época era o presidente... Você tem um viés cultural forte, né? Eu fui jurado de festivais, de mais de 200 festivais do estado do Paraná. Como é que está a nossa cultura aqui? Pode concluir, já emenda avaliando inclusive aqui Inclusive o apresentador Ratinho, pai do governador, que é meu amigo, o Ratão, nós nos conhecemos nos festivais. Ele era apresentador de festival na época que eu cantava. Depois eu acabei indo para... E a cultura de Cascavel, pré-candidato a vereador? Se o senhor combinar com os russos, aí, com o povo, e chegar até as 4 linhas do Parlamento Municipal, o que vai dizer sobre a nossa cultura em Cascavel? Olha, pela cultura de Cascavel, eu até tive uma reunião outro dia lá com a secretária de Cultura do Estado do Paraná, a Luciana Casagrande, quando ventilou uma possibilidade de eu assumir um cargo na cultura, para se criar aqui em Cascavel um departamento regional do governo do estado, como teve lá no governo do Mário Pereira. Sim. Então era para mim assumir. A Luciana, aliás, é filha do Mário, né? Exatamente. E daí veio a pandemia e acabou com tudo, que parou tudo, e eu acabei não assumindo esse cargo. Depois eu fui indicado para assumir uma pasta no teatro aqui em Cascavel. Eu, inclusive, coloquei os meus documentos lá na prefeitura. Eu fui indicado aí por um deputado. Fez a indicação, inclusive o Nelsinho Padovani, na época, havia feito a indicação para que eu assumisse junto com a prefeitura, e a minha nomeação saiu no dia 30. Era para sair no dia 30. Eu fui lá, acabei repensando, fui lá, retirei a minha documentação de lá, não aceitei. Então, em Cascavel, eu posso dizer para você que eu não militei em Cascavel, não trabalhei. Mas acha o que da nossa cultura? Olha, para mim fazer uma avaliação, eu acho que ficaria assim, um pouco vazio. Porque em Cascavel, eu participo mais da cultura da igreja, entendeu? Mais da orquestra da igreja, eu faço parte lá, eu canto na orquestra da igreja, na orquestra Meu Viver é Cristo, entendeu? E eu tenho cuidado mais das coisas da igreja, lá de Deus, do que de repente as coisas aqui do mundo secular. Mas é claro, eu tenho um conhecimento, não tenha dúvida, que se eu fizer uma avaliação da cultura, eu posso até fazer isso depois te responder numa próxima oportunidade, ver como que está por aí, porque eu não sondei os bastidores da cultura para dizer assim, Miguel, a nossa cultura, mas é claro, mas uma coisa eu te digo, sem sombra de dúvida, em todos os governos, em todos os governos se investe muito pouco na cultura. Isso eu já gostei de ouvir, porque concordo com o senhor, né? E até a última pasta que se pensa é na cultura. É evidente que o senhor, encarando já a partir desse momento aqui, no nosso programa, é a primeira entrevista que o senhor dá depois de definido como pré-candidato. Ontem saiu a definição, ontem nós fomos... Então, agora é a primeira. Porque o senhor vai ser questionado, não só sobre a cultura. Esporte, por exemplo. O povo quer saber o que o vereador faz, ajuda a Câmara com o Poder Legislativo. Hoje nós temos aí emendas impositivas, viu, Samuel? Na sua época lá, o senhor nem ouvia falar em emenda impositiva, que o seu vereador teria. Já se cogitava, mas né? não tinha nada. Hoje o vereador, em 2025, vai assumir com a condição de destinar recursos aí superiores a R$1 milhão por cabeça. Bem mais que isso, né? Para suas comunidades. E aí o vereador tem que conhecer. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida que eu vou brigar por essa causa. O senhor está no caminho certo. Tem que fazer essa conversa toda, porque
que coisas estão sendo feitas, nós sabemos. Em todos os governos, Sim, desde sim. lá para Não trás. podemos desmerecer ninguém. É evidente, mas também muita coisa ainda precisa ser feita. Claro. E o vereador é uma peça importante para essa situação. Então aqui nós já esclarecemos bem, não se trata de guerra, nem de briga, nem concurso de beleza, né? É uma coisa estudada, pensada, combinada e que vai acontecer. Pergunta para os dois aí. Pode começar a responder quem quiser. A nossa política, ela está sendo levada hoje com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais respeito do que era antes, pastor? Vamos começar pelo senhor mesmo. Olha, Isso Miguel, por causa da eleição que vem aí, né? Sim, Vão sim. ser 250 ou 300 Sim. candidatos a vereadores? Uns falam que é um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Vão ser 5, 6 ou 7 candidatos a prefeito. Mas a pergunta é em relação à eleição e a nós, eleitores. Você me permitindo, diante da sua pergunta, eu olho para o lado positivo, não vou falar tanto do legislativo, mas no executivo. Como eu falei no início, eu cheguei aqui dia janeiro de 83. Dentre os prefeitos que passaram por Cascavel, Tolentino, Salazar, doutor Lísias, lá em 2004 trabalhamos na campanha dele, ajudamos ele, e o próprio Edgar, e o Leonardo Paranhos, todos esses que passaram aí, outros, reeleição, como foi o caso do Tolentino, do Edgar e do próprio Salazar, toda essa turma aí. Eu estou em Cascavel, fez 41 anos, agora dia 27 de janeiro, que aqui cheguei. Vim da cidade, do estado de Pernambuco, da cidade de Recife. Eu nunca vi, sinceramente, estou falando sincero, eu falo, aonde eu passo eu falo isso. Você falando de seriedade dentro da política. Um governo tão sério quanto do Leonardo Paranhos, tanto na primeira como no segundo mandato dele, na questão da transparência, da seriedade, questão de corrupção e investimento de uma forma plena na cidade de Cascavel em todas as áreas. Educação, cultura, esporte, infraestrutura, como a gente tem visto esses 8 anos, né, do mandato aí do Leonardo Paranhos. Isso aí tem que ser bem consciente, tem que ser bem consciente isso aí. Eu acho que não vou falar que ele é exclusividade, que ele é unanimidade. Unanimidade, nem o próprio Filho de Deus teve, você sabe disso, né? Paranhos é um excelente prefeito, um excelente gestor, um homem que tem, como ele falava no início, lá atrás, eu me preparei para ser prefeito e provou que se preparou. Então eu vejo dentre esses prefeitos que passaram por aí, não menosprezando os outros, mas a gestão do Leonardo Paranhos, tanto a primeira como a segunda, na questão da seriedade como um gestor público, para mim é nota 10. É nota 10. E se ele conseguir conscientizar a população de Cascavel que o seu sucessor vai dar continuidade aos projetos dele, aí... Zaqueu, sua opinião a respeito disso, já aproveito a deixa e pergunto, é possível um prefeito dizer, vota no Zaqueu, porque o Zaqueu vai ser eu? Até rimou um pouquinho, né? Olha, é difícil, né? Você colocar a mão no fogo por alguém, entendeu? Porque nem todo mundo é igual. Agora, eu digo, mas é o seguinte, se eu estou andando junto com o Miguel, eu posso dizer o seguinte, sim. Diga-me com quem andas, que eu te direi, claro. Quem é bíblico. Isso é verdade. Não é verdade? Então, se eu estou junto contigo e persisto num caminho há longos anos e não me desvio dele, eu aprendi alguma coisa com você. Não é verdade? Você não será eu, mas... Você não será eu, mas você será meu discípulo. Certo, entendi. Dos discípulos de Jesus, dos 12, só teve um que traiu. Só teve um que não seguiu a risca. Não foi assim que... Sim, assim também pode ser na política, né? Assim pode ser na política, corretamente. Então essa é a minha resposta. Com relação às administrações, eu cheguei aqui no último ano do Edgar Bueno. Peguei só o último ano de mandato dele. Ainda não posso fazer uma avaliação, dizer assim, porque estaria sendo, de repente, até desigual, porque eu acompanhei os 8 anos do prefeito Paranhos e 1 ano do Edgar. Entendi. Mas o que eu ouço é que também foi um grande prefeito, um bom prefeito, eu não posso tirar os méritos dele, né?
Não adianta, eu não posso ser hipócrita, porque se eu começar com hipocrisia, com mentira aqui, eu já começo errado. O povo fica olhando, né? Já começo errado. Mais um aí que Esse teve os méritos. Eu estou na política há muitos anos. Eu fui coordenador da campanha do Renato Silva para deputado federal. Fui eu que coordenei a parte das então igrejas. Você conhece bem o Renato E também. fui coordenador da campanha do Renato Silva regional. Eu que fiz todos os municípios fora de Cascavel para o Renato. Certo. Então eu conheço o Renato, eu conheço a índole do Renato, sei o que ele pensa, a forma com que ele age. Muito bem. É uma excelente pessoa que eu também eu posso dizer, não coloco a mão no fogo pelo Renato. Não coloco a mão no fogo, já disse que não coloca a mão no fogo por ninguém. Mas eu respeito até ele me provar o contrário, é um homem muito sério. Agora, na questão da transparência, você da área de comunicação, da área de imprensa e tal, né? A política, ela cobra muito a transparência, ela cobra muita informação para que chegue de forma decente, honesta, né? Até o público eleitoral. Teve um tempo que dizem, tudo era muito dirigido, tudo era muito selecionado, o povo só sabia daquilo que era bom para o político e não tomava muito conhecimento do que não era bom para ele, o povo, né? Com medo de uma rebeldia eleitoral na próxima eleição. Represália é na questão do voto. Sim. Se o povo, de repente, olhar, mas o Zaqueuzinho é bom, é uma coisa. Não, o Zaqueuzinho não presta, é outra. Então, o Zaqueuzinho vai querer ser bom o tempo todo. Como é que você vê esse negócio de transparência hoje? Eu acho que a transparência é tudo. Eu penso que se eu começar aqui no podcast tentando te enrolar, você é inteligente o suficiente para ver que eu estou falando em verdade, que eu estou mentindo. Eu, no poder público, não deve ser diferente, até mesmo porque hoje nós temos o portal de transparência que fala tudo, nós temos o Ministério Público que tem cuidado bem disso, nós temos o GAECO que tem feito toda, e eu acho que a Câmara também tem que ser assim. Eu não posso chegar lá no Executivo e dizer, prefeito, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, tudo que você fizer, eu vou dizer amém. Porque você é meu parceiro. Sim. Não posso abraçar o prefeito e dizer, não, nos elegemos junto, a partir de hoje a coisa é assim, ó, tudo que você fizer, eu sou teu parceiro, né, e a população depois a gente vê lá daqui 4 anos. Não é assim, porque difícil, tem gente é uma que matemática plantou... difícil de fazer. Mas o prefeito vai querer você alinhadinho, fiel, fidelidade. A fidelidade, você tem que ter fidelidade com Deus, primeiro com Deus. Daí depois você tem fidelidade com o homem. Porque se você não for verdadeiro, você vai pagar um dia, vai chegar um dia que Deus vai te chamar e dizer, por que você fez isso? E nós não vivemos mais do que 70 anos. Se for uma longevidade assim, que Deus te dê muita saúde, você vai chegar aí aos 80 anos com saúde. Feliz aquele que chega aos 100 anos. A sua vida é um livro aberto? Não. Sua vida é um livro aberto? Não, eu digo o seguinte, a minha vida é aquilo que eu escrevi, ela tem algumas páginas. Não seria, talvez não daria um livro, né? Mas as poucas páginas da minha vida, eu posso dizer para você que eu sempre procurei fazer as coisas da maneira correta, principalmente quando eu conheci Deus. Porque existe um homem antes de Deus e existe um homem depois que ele conhece Deus. Eu todos os dias, na madrugada, eu te mando as mensagens, você aprova disso, o pastor Samuel também recebe, às 3 horas da manhã. 4 horas da manhã, estou recebendo mensagens do Zaqueu, pastor. O senhor também? Mas aí o pastor, há pouco disse que foi na oração da madrugada que ele se orientou, se ilustrou. Vocês dormem quando, então? Na realidade eu durmo muito bem. Eu durmo muito bem. Eu durmo cedo e acordo cedo. Até esses dias, eu durmo cedo e acordo cedo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Miguel. 3 horas da manhã, todos os dias o meu celular me desperta, 2h58. Eu acordo, eu vou até a porta da sacada da minha casa, que eu moro no 10º andar de um prédio que dali dá para ver o centro da cidade, a catedral, eu moro bem central ali. Ali eu coloco minhas mãos para os céus e eu peço a Deus que protejam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os anciões, inclusive o teu trabalho. Quando você diz assim, acabo de orar pela sua família, você acabou de orar mesmo. Eu oro de verdade. Eu oro porque eu não estaria mentindo, jamais ousaria falar de uma coisa que vem de Deus, se não for verdade. Porque Deus pode mandar eu parar de falar agora. Ele tem o poder de fazer com que eu pare de falar agora se eu falar mentira. Então eu consagrei a minha vida. Em primeiro lugar está Deus na minha vida. Daí depois, então, eu tenho que ser transparente com o meu irmão. Eu tenho que ser transparente com a sociedade. Eu tenho um projeto que eu quero colocar em prática, que essa será a minha bandeira dentro desse propósito de pré-candidatura e futura candidatura, e se chegar no legislativo, que a se construção... alguém roubar o projeto, nós já vamos denunciar lá o ladrão. Não vão roubar, aqui, né? Não vão roubar. Eu vou primeiro te explicar por que dessa
desse desejo, é um desejo do meu coração, eu acho que é um desejo da maioria da população de Cascavel também. Eu perdi a minha mãe com 52 anos por falta de informação. Ela foi acometida com diabetes. Sim. E acabou falecendo. Foi a maior dor da minha vida. Eu tive que buscar a minha mãe no hospital, eu acompanhei a ambulância até o velório, aquela coisa toda. Eu perdi a pessoa que mais eu amava, que me deu a vida. Eu estou aqui por conta dela. Eu quero fazer uma homenagem para ela. Eu quero batalhar para a construção do Hospital do Diabético em Cascavel. Opa. Que seja um hospital referência como tem lá em Porto Alegre. Certo. Porque hoje o que acontece, Miguel? As pessoas elas vão até o CISOP ou vão até um centro de saúde pelo SUS ou particular e acabam fazendo, quando são diagnosticados com diabetes tipo 1, tipo 2, o tipo 3, que é aquele gestacional, tipo 3, e acabam, de repente o médico pede um exame, fica 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses aguardando e a doença vai se agravando. Então nós precisamos ter um centro especializado, que seja público, pode até ser privado também, mas que seja público, para que possa atender essas pessoas, agilizar, fazer todos os exames ali dentro para as pessoas pararem de correr. Uma boa bandeira. Essa é a minha bandeira e é por isso que eu estou entrando. Porque eu jamais usaria um projeto pessoal. Já tive convites de outras eleições, eu não aceitei ser candidato, né, porque eu não vou fazer um projeto pessoal. Você falar, Zaqueu, você vai para um projeto pessoal porque você tem um desejo de ser vereador. Eu não tenho desejo de ser vereador. Eu não tenho desejo de ser vereador. Mas eu tenho desejo de estar lá no cargo de vereador, se Deus me conduzir até lá, para trabalhar dentro desse projeto e outros projetos que vão surgir para o bem da população de forma geral. Uma palavra rápida sua, pastor Samuel, sobre a importância da família dentro de todo esse contexto aí de que nós temos falado. Depois o Zaqueu fala também. Como é que a família tem que se comportar? E aqui nós estamos falando de política. Existe uma ordem natural que o ser humano tem que entender de prioridades, como eu falei antes, né? Tem oportunidades e prioridades. Agora, voltando a essa sua pergunta, tem uma ordem natural que nós devemos colocar em prática sempre. E poucas pessoas entendem isso. Qual é a minha prioridade? Deus. O Zaqueu foi muito feliz quando ele fez essa colocação. Qual é a minha segunda prioridade? Família. E a terceira, igreja, sociedade. Eu não posso, se eu inverter essa ordem, qualquer uma das pessoas que inverterem essa ordem, elas não vão se dar bem, elas vão ter dificuldades e elas vão estar plantando alguma coisa que lá na frente ela vai colher. Como nós estamos vendo muitas pessoas colhendo frutos de inversão de valores, podemos dizer assim. Qual que é a ordem? Deus, família, igreja, e quando fala de igreja, fala de sociedade, porque a igreja está contida na sociedade. Então, eu acho que a família é de suma importância. Uma das coisas que eu admiro muito, se você me permite dizer aqui, é a questão do Renato. O Renato, ele defende a família. Eu vi uma fala essa semana da dona Odina que me admirou muito, né? A questão da unidade da família. E eu acho isso de suma importância. Então, Deus, família, igreja e sociedade nessa ordem. A família é tudo, viu? Porque a família é a base, né? É a célula máter da sociedade. Uma família desestruturada são pessoas desestruturadas e sociedade desestruturada. Uma família desestruturada é uma igreja desestruturada. Agora, ao contrário disso, uma família bem organizada é uma igreja bem organizada e é uma sociedade bem organizada. Como é que está a sua família, Zaqueu? E aí eu lhe pergunto, mas eu já quero lhe alertar. Que quando se fala em família, em estrutura, que nem o pastor acaba de dizer, nos remete a dar uma olhada no nosso entorno. Primeira coisa que a gente vê qual que é? A nossa família, como é que está e tal. E aí depois a gente vai vendo as famílias mais próximas, né? Mas se der uma olhadinha para uma UPA nossa aí, não sei se vocês têm tido tempo de dar uma caminhada nas nossas 3 UPAs, as famílias lá estão, e até uma forma de dizer, até uma representação da nossa família, que hoje é muito grande, aquela parcela, que não pode ir num hospital particular, que não pode ir numa clínica bacana, dessas que nós temos aí, pagar uma consulta de 500, 600 reais para um especialista e tal, né? Você falou do diabetes, isso é bastante importante também, e para ver que o negócio está num sufoco danado, viu, Zaqueu? E aí a pergunta que nós, eleitores, sociedade também, pergunta: o que o vereador pode fazer
para evitar uma espera numa fila de unidade de pronto atendimento de 12 horas por parte de alguém que está ali se contorcendo de dor, não sabe direito se tem dengue, se tem Covid, se está ameaçando um infarto e tudo mais, e tem que ficar lá. O vereador não tem nada com isso, Raquel? Não, o vereador tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento que eu coloco o meu nome, mesmo que eu não esteja eleito, mas que eu coloque o meu nome como pré-candidato, eu já tenho essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade como cidadão. E como vereador, como representante do público, do poder público, eu tenho que estar lá, fiscalizando. Eu não vejo assim que o vereador tem que ficar lá no gabinete, lá sentado, lá atendendo as pessoas que vêm ali de repente bater um papo, tomar um chimarrão. Claro que temos que atender bem, nós temos assessores que também podem fazer isso, né? A gente temos que atender os nossos eleitores, podemos ir visitar, tomar um chimarrão na casa dele, mas quando surge uma denúncia, por exemplo, nós temos que ir lá no foco para ver o que está acontecendo. Eu penso o seguinte, por isso eu já fiz a referência e citei como exemplo a criação do Hospital do Diabético, porque eu vejo esse problema social e que se agrava a cada dia, e a demanda da saúde, você sabe disso, que é um problema crônico, que não é de hoje. Ela vem de antes, ela se agravou porque foram deixando, que ela foi se afunilando e acabou virando nessa bola de neve que ninguém mais controla, né? Mas eu penso o seguinte, a família é o projeto mais bonito que Deus criou. A família é o projeto, repito mais uma vez, é o projeto divino, é a menina dos olhos de Deus. Então o que eu posso dizer da minha família? Eu tenho 2 filhos lindos, que Deus me deu a bênção, vieram com saúde, agora tenho um neto que eu amo, é o Luca, que está com 2 anos e meio, filho da minha filha, e eu levei todos eles para a igreja. O meu neto, para você ter uma ideia, ele já louva lá na igreja, ele já está participando com as crianças lá do cultinho, está aprendendo os caminhos que vão levar a Deus, está trilhando o caminho da salvação. Porque não adianta, se eu não plantar, a Bíblia ela diz, ensina teu filho no caminho que deves andar, que quando for velho não desviarás dele. Eu acho que é por aí que nós devemos trabalhar. Se todas as famílias pensassem dessa forma, nós teríamos menos assassinatos. Essa semana eu fui levar a palavra numa clínica aqui de Cascavel de dependentes químicos. Eu vi a tristeza no olhar daquelas pessoas, de 30 que tinham, 15 se renderam aos pés de Jesus quando eu terminei a mensagem, porque eu coloquei para eles aquilo que Jesus nos ensinou. E falei justamente da família, que a família é o alicerce de tudo. Se nós não tivermos uma família alicerçada na fé, é claro que eu não sou perfeito. Eu não vou atirar pedra em ninguém porque de repente essa pedra pode voltar. Nós estamos suscetíveis a qualquer acontecimento, mas eu digo uma coisa, quando você tem uma família, você precisa cuidar dela. Você precisa zelar da tua família, cuidar dos teus filhos, dar bons exemplos para eles. Porque se você for um pai que não dá um bom exemplo, como que você vai cobrar do filho lá na frente? De que forma que você vai fazer isso? Me conta, Miguel. Então a família é o projeto mais bonito de Deus, eu preservo isso, eu cuido disso, eu tenho um compromisso com a minha família, como eu quero assumir um compromisso com todas as famílias de Cascavel. As famílias estão apreensivas, estão desesperadas até, muito preocupadas, a grande maioria que diz assim, não, aqui em casa ainda não tem droga, felizmente eu estou longe disso, mas se olhar, prestar atenção no vizinho da esquerda ali, já tem um drama, ou na frente, ou na quadra, ou na família mesmo. Em algum lugar a droga, ela cada vez mais se afunda, né? se aprofunda e a família se afunda enfrentando isso. Esse negócio de droga, pastor Samuel, tem a ver com político, tem a ver com Câmara, tem a ver com prefeitura? Como é que faz isso? Tem a ver com pastor, com padre, com igreja? Ou droga é problema de traficante? Na verdade é o seguinte, droga é um problema da sociedade. E não é de agora, sempre foi. Seja a droga ilícita ou alícita, né? Mas eu posso dizer uma coisa para você, na condição de pastor, eu posso dizer para você que droga é mais um lado espiritual. Ou seja, a pessoa, ela acaba ficando escravizada pelo vício, seja ele o cigarro, seja a cachaça, ou seja ele o crack, a droga pesada. A droga pesada é um lado espiritual. Mas existe um remédio, e que muitas pessoas às vezes não levam em consideração. João escrevendo no seu evangelho, né, ele deixou registrado uma palavra de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. É uma questão espiritual. Jesus liberta. Agora, existe a coparticipação do ser humano. Claro, Jesus está aí para ajudar as pessoas, dando oportunidade. Mas cada ser humano tem um livre-arbítrio. Eu quero, eu posso, é uma necessidade para salvar o meu corpo, a minha saúde? Então eu abraço. Se eu não quero, a pessoa tem um livre-arbítrio, de querer ou não querer. Muitos, infelizmente, não querem por conta da situação que vive. Né? Então vive dependente do álcool, do tabagismo, da própria droga. Zaqueu, mas você me permita uma coisa, por favor, Miguel, não querendo atrapalhar, eu sei que o tempo é corrido. Uma sequência Sim. aqui rapidinho, já estamos quase mas acabando você uma hora. Você fez uma pergunta. Ainda. O Zaqueu ainda quer falar Você fez uma pergunta para ele sobre a família e falou na questão das famílias, das pessoas, dos pacientes que estão nas UPAs. Eu fiquei 4 anos trabalhando na farmácia Minerva, quem conhece Cascavel, de 83 a 87. E em 88 eu entrei no Instituto de Hematologia, Banco Santo Cascavel, fiquei durante 29 anos lá. E sempre estive ligado nessa questão da área da saúde. Você falou das 3 UPAs, né? UPA Veneza, Brasília e Tancredo. Das pessoas estarem esperando ali 10, 12 horas. Quando você chega numa UPA, quem que faz a triagem lá? Geralmente, às vezes um enfermeiro, às vezes um técnico de enfermagem. Não estou aqui menosprezando a capacitação de uma enfermeira e de um técnico, mas é totalmente diferente da capacitação de um médico, clínico geral. Claro. Então, na minha opinião, né, fica aqui até uma sugestão para o doutor Miroslav Bailac, né, e até para o Rubens Griep, que é da 10ª Regional, uma sugestão. Eu acredito que seria uma forma de solucionar ou amenizar se colocasse um médico, um clínico geral, para fazer a triagem do paciente quando ele chega em uma UPA. Porque ele vai ter um diagnóstico mais preciso e dizer se é urgente, se é emergente ou se pode esperar um pouco mais. Porque é uma diferença entre urgência e emergência. Eu acho que precisa também, Miguel, de mais campanhas de conscientização desse... Campanha de conscientização de quem? Orientação. Eu acho que as igrejas também teriam que se envolver nessa questão. O povo não sabe o que é bom para ele, Zaqueu? Não, mas não sabe que não tem que beber, que não tem que usar droga, que não tem que fazer confusão. Todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. Mas quando você faz. Viu, Miguel, eu digo assim, todo mundo sabe, mas qual é o sentido de eu ir lá numa clínica de recuperação, orar para uma pessoa falar da palavra de Deus? Qual é o sentido? O cara sabe o que ele está fazendo. Ele está lá porque ele foi viciado tal, e acabou sendo internado, que chegou a um momento que não teve mais fundo jeito. Do poço, a família ou alguém acabou, ele mesmo acabou aceitando e foi lá. Chegou no fundo do poço. Essa pessoa está desestruturada emocionalmente. Entendeu? Qual é a conscientização que eu falo? Essa conscientização justamente espiritual. Essa conscientização. Não adianta eu pegar um panfleto e chegar numa pessoa drogada e encontrar na rua. Leia esse panfleto aqui. Perdão. Leia esse panfleto aqui. Ele não vai ler, ele vai jogar no lixo, o primeiro lixeiro que ou vai chutar aquilo, dependendo da situação. Mas se eu chegar com um jeitinho, abraçar o meu irmão, sentir a dor dele, falar com ele, falar de Jesus, você pode ter certeza que ele vai te ouvir. Eu já orei por moradores de rua, que eu estava passando, caminhando assim, de repente, estava 2 moradores de rua lá, sentado num banco e tal. E quando eu passei, eles me pediram dinheiro. E eu, como estava caminhando, eu estava sem dinheiro. E hoje isso não usa dinheiro também. Mas quando eu passei, eu lembrei daquela palavra. O Espírito Santo falou para mim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu voltei naqueles 2 moradores de rua, conversei com eles, pedi se eles tinham autorização para que eu falasse da palavra de Deus para eles. Sim, falei, posso fazer uma oração por vocês? Eu impus a mão sobre as cabeças deles, fiz uma oração, comecei a falar de Deus. Um deles começou a correr lágrimas, chorar copiosamente. Ele estava desviado da igreja. E me contou toda a situação dele, o que aconteceu, que não veio ao caso contar aqui. Sim. Mas eu entendi que aquela pessoa precisava de um abraço fraterno da comunidade, da igreja, para que ele voltasse. E depois eu pedi para que ele me prometesse que ele ia aceitar Jesus e que ele ia sair daquela condição, porque Deus não criou ninguém para morar na rua. Deus não criou mendigo. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. As outras vezes que eu fui caminhar, eu só vi um deles. Eu já não vi o outro. Eu não parei, não tive a curiosidade de parar, porque eu não encontrei assim para dizer assim, aonde está? Aonde está? Aonde está? Mas eu acredito que a palavra entrou no coração dele. Mas falando da família, só para mim concluir, eu quero dizer o seguinte: referência da família, se você é um bom pai de família, se você cuida bem da sua esposa, dos seus filhos,
se você realmente é um cristão que segue à risca aquilo que é Deus, que a Bíblia determina, você tem que perguntar para o teu vizinho. Não é verdade? Teu vizinho sabe dizer como que você é, melhor do que ninguém. Eu moro num condomínio, eu moro no 10º andar, no 12º andar, mora o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor emérito agora, né? Pastor Antônio Batista Maia, que foi coordenador do campo de Cascavel, agora recentemente passou para o pastor Clemerson, que pode dizer. Eles estão inseridos no grupo do condomínio, eu já estou ali há 8 anos naquele local, com a minha família, e o pastor Antônio sempre foi uma bênção para nós. Deus colocou, eu passei pelo crivo de estar com ele, e ali ele pode dizer se eu sou um bom pai, se eu sou um bom vizinho, se eu cuido da minha família. Então o pastor Antônio é a pessoa indicada para dizer para você isso. Porque agora, e para a comunidade. Porque agora na pré-campanha já, e na campanha propriamente dito, não tem o que não vai ser revirado, né? Não resta nem dúvidas. Natural, é assim que funciona. O fulano é candidato, mas olha só, eu vou ter que contar uma coisinha lá do fulano. E aí começa. Vai ter histórias, viu? Tem histórias que as pessoas contam quando você fica sabendo, viu? Na política eu digo o seguinte, tinha um ditado, que eu ouvi de alguém na política, e dizia o seguinte: o meu companheiro de campanha não tem defeito, mas o meu adversário, se não tiver, nós inventamos, a gente fabrica um defeito. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo. Vocês disseram que o Paranhos... Não teve uma eleição que disseram que o Paranhos tinha amante, lembra? Fizeram isso lá num debate lá que aquilo chocou, entendeu? E tantos outros. Então eu digo o seguinte, eu estou entrando sabendo que pode acontecer de tudo, que os caras podem inventar. Miguel, tem histórias que eles vão inventar. Não, já estamos fechando. Olha, Miguel, só para me fechar. Já suspirou 3 vezes. Só para me fechar, pastor. Na política você tem que estar preparado, que você vai ouvir histórias que vão falar de você, que você, quando souber, vai sentir raiva de você. E a transparência, o cidadão que eu perguntei, o seu livro, a sua vida é um livro aberto, no sentido assim de que você não tem nada do que temer, nem de esconder, e nem, muito menos, você não tem nada que não possa ser questionado a você. Não, eu digo o seguinte... Porque o questionamento da sociedade, ele pode ser inteligente, mais burrão e tal, mas todo mundo pergunta sobre todo mundo, ainda mais na política hoje. A oposição, você sabe que toda oposição é burra, né? Com certeza. Ela acaba inventando alguma história de alguém e tal. Eu não estou livre Para fechar... mas estou tranquilo com relação a isso. Para fechar a questão, só para esclarecer quem está nos ouvindo e tal, nos diga como é que fica o seu trabalho a partir de agora, o que você vai fazer, quem quiser falar, conversar, saber mais sobre a pessoa, sobre a bandeira e tal, como é que faz. E por que estão numa foto bonitos, aí um do lado do outro, com o deputado Gugu Bueno? Olha, o Gugu Bueno... Que não é mais prefeiturável. É uma outra questão para associar. Acabou agora retirando a sua condição de prefeiturável e tal. Olha, nós optamos pelo Gugu Bueno até por uma questão de afinidade com o governador Ratinho Júnior. Conversamos com vários partidos, ouvimos todos, como o pastor Samuel relatou no início. Nós fizemos uma conversa, tivemos conversa com vários outros partidos que convidaram tanto eu, quanto o pastor Samuel, quanto o Marcelo Silva, e quanto o Marcos Bogart, que é o líder de jovens lá, que é o Marcos do Maestro. Foi convidado e cogitado, ventilado a possibilidade do Marcos ser candidato a vice em alguma determinada chapa. Inclusive, posso dizer aqui do Marcos que ele também está no páreo. Nós convidamos o Marcos para vir aqui também, né? Mas não pôde. O Marcos expôs construindo, ele está expondo lá. Mas depois ele vem aí. O Marcos deve vir aí, mas o Marcos está no páreo. Não resta nem dúvida. Nós tivemos essa conversa, o deputado Gugu Bueno foi muito consciente e ele é muito verdadeiro nessa situação. Ele falou assim, olha, existem outros nomes também, mas o teu nome está dentro. Ele falou, o teu nome é uma possibilidade de vir ser um candidato a vice, até mesmo porque nós vemos da seguinte forma, que é importante que se tenha um vice evangélico em Cascavel. Então, quem fizer isso será feliz. Porque não basta dizer assim, eu sou da família, eu sou a favor do evangélico, e na hora de escolher o teu companheiro para te abraçar, para ir para a luta, dizer assim, não, agora eu não
Com certeza. Pastor Samuel, obrigado pela sua presença. Para fechar aqui agora, uma mensagem final sua para os nossos amigos aqui do podcast, referente a esse momento, que é um momento de pré-campanha, já é um momento eleitoral, muitas coisas estão acontecendo, aí muitas definições e tal, homens e mulheres se decidindo a participar, não participar, esse partido, aquele partido, mas amanhã depois eles todos virão à nossa porta, num determinado momento. Entrarão em nossas casas, assim como vocês professam que devemos abrir a porta para receber o nosso Deus e tal. Nós vamos receber homens e mulheres para definir o futuro da vida de filhos, de netos, de tudo mais aí. Como é que temos que fazer aí para encerrar a sua participação? Olha, Miguel, dentro desse contexto todo, desse nosso bate-papo aqui, que eu até achei que uma hora fosse muito, mas diante o assunto vai abrindo um leque e se expandindo. Eu acho de suma importância a questão, volto a frisar, a família. Por que eu digo família? Porque eu venho de uma família que meu pai era pastor presidente lá no estado de Pernambuco, uma mulher, uma mãe uma mulher de oração. E quando eu vim para Cascavel, meus pais voltaram, eu fui morar na República Farroupilha, ali na rua Minas Gerais. Na República Farroupilha, nós éramos em 8. E sempre tinha aqueles ali, pessoas de evangélico que estavam lá, só tinha eu, mas todos meus amigos, inclusive 5 deles trabalharam no Bradesco juntamente com o Leonardo Paranhos. Paranhos sabe disso, né? Colega deles de trabalho na época. E lá eu tive várias oportunidades e convites, mas como eu vim de uma família que tinha uma base muito bem estruturada, né? Porque o próprio Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, vou assemelhar ele a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então vieram tempestades, ventos, chuvas, mas a casa não foi abalada, né? Veio o vento, o ímpeto, veio a chuva, veio as correntes, as enchentes, mas a casa ficou de pé. Então, uma família bem estruturada, pode vir a diversidade, pode vir um convite, a oportunidade para traficar, para usar droga, mas se ela é bem estruturada, ela não cede, ela fica firme, né? Então, Aí vem um caboclo ou uma moça querendo o voto dessa família. Tem que continuar unida, olhando, discutindo, analisando, claro. E aí resolvendo, né? Para votar. Falar em família, Miguel, Cascavel, a cidade de Cascavel é uma grande família. Então, você me pediu para deixar uma palavra final, eu vou deixar aqui uma palavra final para onde que eu olho aqui. Então, eu vou dar uma palavra final aqui. Cascavel é uma família e nós fazemos parte dessa família como filho. Eu quero saber o que você quer de melhor para a tua família cascavelense. Então, você tem opções. Veja a história de cada um, né? A trajetória de cada um, o legado que cada um tem deixado, né? E o caráter que é a marca que está intrínseca em cada um dos candidatos, e veja o que é melhor para Cascavel. Muito bem. Zaqueu, pela mesma linha, Olha, obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Hoje foi light aqui o nosso podcast, tá? Vocês estão chegando agora aí, mas daqui a pouco o bicho vai pegar, viu? Claro, não, eu tenho ciência disso, que vai ser uma briga de foice, não tenha dúvida com relação a isso. Mas eu também quero deixar minha palavra final aqui para a população e dizer que faça uma análise. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vou procurar fazer aquilo que for correto dentro do cargo que eu exercer, se for tiver êxito, né, de chegar lá. Hoje eu sou um pré-candidato. Eu nem sei se serei candidato, porque amanhã pertence a Deus. A convenção é em julho. Não, em julho amanhã pertence a Deus. A gente mas vive você vai trabalhar de cada vez, mas já estou trabalhando. Mas não seja borracha fraca, né? Não já seja estou trabalhando. Usa a borracha fraca e faz uma conversa e tal. Não faço isso. Dão 2 passos para frente e 25 para trás. As minhas decisões são bem determinadas. Eu jamais colocaria o meu nome se fosse para retroceder. É isso aí mesmo. Para retroceder. Então, o que eu digo para você? Eu quero dizer para a população de Cascavel que acredite que tem jeito de melhorar a sociedade em todos os aspectos, mas colocando pessoas que sejam realmente comprometidas com a sociedade. Quem quiser falar com você, que eu perguntei antes, como é que faz? Você vai ficar escondido até a eleição? Não. Eu vou estar nas ruas, visitando, eu vou estar visitando aquelas pessoas que eu acho interessante agora, que eu esteja passando para trazer, para somar, né, porque nós somos um partido, nós precisamos somar. Mas eu quero fazer um agradecimento ao deputado Gugu Bueno, já que você me deu essa oportunidade, porque o Gugu foi muito receptivo. Nós tivemos uma conversa com o Gugu lá, falamos do nosso projeto, que é um projeto não pessoal, um projeto coletivo. O Gugu entendeu, conversou com o pessoal nos bastidores, com o partido,
nos convidou. Nós fomos ontem lá, fizemos a filiação, optamos por esse projeto, que é um projeto duradouro. Não é um projeto para essa eleição, mas é um projeto que deve se estender. Importante, e eu quero agradecer também o Republicanos. Eu quero agradecer o PSD pela acolhida, né? Partido do Governador. Verdade, e quero. Vocês conversaram com o Renato lá para trás. Eu fiquei sabendo disso aí. Nós tivemos Foi uma conversa. Nós tivemos também, uma né? conversa porque eu penso o seguinte: você precisa entrar e sair pela porta da frente. Eu não posso sair atropelado, não posso ser expulso do meu partido, senão eu não sou um bom caráter. Eu tenho que entrar, fazer o meu trabalho, e quando eu for sair, eu sentei com o Renato, sentei com a Ordem, sentei com o Marcelo Almeida, que esteve aí, e coloquei os motivos pelos quais eu estava saindo. Eles entenderam perfeitamente. Você era republicano? Eu era republicano. Entendi agora. Eu me filiei no Republicanos na eleição de deputado, que eu coordenei a campanha do Renato Silva. Sim, você falou. Eu fui para o Republicanos e agora saí, mas saí pela porta da Com frente. certeza. Com a anuência deles, tranquilo, sem deixar nenhuma mancha dentro do partido. Então eu entro no PSD de cabeça erguida, agradecendo o governador, que daqui uns dias eu quero fazer uma visita no gabinete, estou devendo uma visita para o governador Ratinho Júnior, para a gente conversar também sobre projetos. Obrigado e até a próxima. Miguel, te agradeço pelo teu profissionalismo. Convidem o pastor, o novo que veio aí. Como é Vamos convidar. O Pastor Clemerson. Clemerson. Pessoa que você vai gostar de ouvir. O pessoal fala que ele é bem resolvido Conhece na questão de todas as atuação áreas. comunitária. Bem e articulado. a política também faz parte, né? Faz Aliás, parte. as religiões todas estão de parabéns, porque a própria Igreja Católica também e tudo mais tem aberto mais a discussão para esse viés da política, né? Você foi feliz em convidar o pastor Clemerson para falar dessa questão social. Ele é um apaixonado pela causa social. Vamos convidar ele para vir. Tu vai ver o conhecimento que esse pastor tem. Ele tem conhecimento técnico e prático, porque ele já viveu nisso. Religião, de igreja, o pessoal hoje em dia está perdido, não sabe bem para onde vai, quem da igreja está saindo, quem está numa vai para outra, e vira uma confusão. Esclarecer isso com quem está lá dentro, lá com a sua missão, né? Vocês pastores. Miguel, antes de eu fechar, eu quero parabenizar você. Não quero te parabenizar pelo teu profissionalismo. Você sabe que eu sou da área também, e a gente acaba levando algumas pedradas. Isso é verdade, isso é verdade. A gente está aí no meio de vocês. Você sabe que é verdade, a gente acaba levando algumas pedradas. A vantagem nossa é que a gente olha e vê ali... Porque daqui a pouco... Aqui não tem muita enrolação, podem me enrolar. Eu gosto de você porque é aquilo que eu disse no começo, você não deixou nem eu pentear o cabelo, me chamou, eu vim aqui, não foi nada combinado, eu disse o seguinte, tem nada escrito. Vai para a política, Zé Raquel? Pois é, tal, mas e que dia, se não for hoje, que dia que pode vir? Bom, eu não sei mais, porque a fila é grande, a política é diferente. Certo. Porque quando, Miguel, eu quero só para mim. Se você chega um fiel na tua igreja, você vai olhar para ele e vai dizer, aqui, ó, a agenda é só no mês que vem. Como é que você vai fazer isso? Fiel chegou na igreja, você larga, vai lá. Não tem como. E aí o Zaqueu teve. O Marcos não veio porque tinha mais. Sim, ele tinha esse compromisso dele. Mas, Miguel, deixa só para mim encerrar. Porque eu digo o teu profissionalismo, porque você convida todos os partidos políticos. Você cumpre com aquilo que nós aprendemos lá no curso de jornalismo. Você fez jornalismo, eu também fiz. Então nós sabemos que nós precisamos ouvir as duas partes. Não é jornalismo. Quando você chama só um lado, você já tem uma posição, é tua. Aí é assessoria, aí é um partido, é uma entrevista exclusiva para beneficiar. Aqui no Preto no Branco é uma empresa, é comunicação e tal, mas a ordem do Jadir e do Leozinho é a seguinte: todo mundo tem que falar. Tá certo. Eu quando eu fui jornalista, que eu fazia também programas de entrevista, fiz muito tempo isso, fazia um jornal meio-dia, de meia hora, fazia entrevistas pela manhã no rádio, eu sempre ouvi os dois lados claro. O cara falava para mim aqui, eu ia te ouvir, mas depois eu ia lá buscar para ver se aquilo era verdade. E não é você que tem que ficar feliz com o que o teu entrevistado de forma alguma. O entrevistado não vem falar para você aqui, ou na rádio e tal, vem falar para quem está no vídeo colado aqui, estão nos acompanhando, ouvindo, com interesse ou não. Então precisa ouvir tudo para tirar uma conclusão. Aí sim. Tá certo. Então, parabéns, Preto no Branco. Aí, depois de ficar preto no branco, a coisa tem que ser colocada preto no branco. Aí tem que decidir quem é o vereador melhor posicionado. Prefeito, quem que vai ser? A gente vai na urna e vota. Exatamente. Secretamente e tal. Vai na urna e vota. O voto é secreto e tal. E aí depois vamos contar para ver. E torcer para que o melhor vereador seja aquele que vai fazer uma boa gestão. Exatamente. E que o próximo prefeito seja um prefeito porreta, bom, que faça melhor do que o último, do que o outro, do que o outro, do que o outro. Assim, mas humildemente eu quero dizer o seguinte, que pelo temor que eu tenho a Deus, eu não subestimo ninguém, está todo mundo no páreo igual para igual,
eu me coloco como o menor entre todos. Eu sou Davi contra o Golias. A altura? Em tudo. Eu tenho 1,60 m. Mas isso só de 1,60 m. Já fui maior, já tive cabelo, já fui maior. Mas agora diminuindo. Com a idade você vai diminuindo também um pouco. Tá certo, Miguel? Obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esse veículo de comunicação Preto no Branco, e vocês sigam nessa mesma linha, que vocês vão ter o maior sucesso. E que Deus abençoe o nosso técnico, né? Para dar tudo certo, o Lucianão que está lá, olha só, bem e tal. olha só. Né? Porque às vezes a gente fala de quem está na frente e esquece lá. E esquece aí o cara quem pensa está lá. Então, como é que é o nome dele? É Luciano. Ô, Luciano. Luciano. Parabéns, Luciano, pelo teu profissionalismo. E eu prometo que eu vou orar pelo Luciano também na madrugada. Por favor, tá porque bom? daqui a pouco o Luciano diz, precisamos orar pela nossa empresa. orando por todo mundo é bacana, mas eu vou... Faz assim na chavezinha lá. Sim. Você foi o programa. Mas nem todo mundo é bacana. Um abraço a todos. Aqueles que nos chamam, que nos respeitam, são nossos amigos. Um abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Deus abençoe.